A guerra é de vital importância para o Estado. É o domínio da vida e da morte, o caminho para a sobrevivência ou ruína. Essas palavras de Sun Tzu ecoam não apenas no campo militar, mas em todos os espaços onde o poder é disputado: negócios, relacionamentos, política, carreira. O erro mais comum é acreditar que a arte da guerra serve apenas para generais e exércitos. A verdade é outra. Cada dia é uma batalha silenciosa. Desde a negociação de um contrato, a conversa com um chefe, a decisão em um relacionamento ou até a maneira como você organiza sua rotina, tudo é campo de guerra. E quem ignora isso, vive sendo derrotado sem perceber. Aplicar a arte da guerra diariamente não significa agir com agressividade, mas sim com inteligência estratégica. Sun Tzu ensina que o supremo ideal da guerra é vencer sem lutar. Isso se traduz em buscar vantagem antes mesmo do conflito começar. No cotidiano, significa estudar as pessoas, antecipar seus movimentos e preparar cenários onde você sempre terá a posição dominante. No trabalho, isso pode ser feito entendendo as necessidades do seu chefe antes dele pedir. Nos negócios, prevendo tendências e se antecipando à concorrência. Nos relacionamentos, lendo sinais e controlando a narrativa sem confrontos diretos. A guerra do dia a dia não é feita de espadas, mas de percepção. Veja o exemplo de grandes empresários como Steve Jobs. Ele aplicava Sun Tzu ao criar uma realidade distorcida em torno da Apple, antecipando movimentos do mercado, eliminando competidores sem precisar atacá-los diretamente, mas tornando-os irrelevantes. Ele não lutava pela fatia do mercado. Ele criava um mercado novo, onde os inimigos não tinham como alcançá-lo. Esse é o verdadeiro espírito de Sun Tzu. Vencer antes que o inimigo sequer perceba que está em guerra. Você pode acreditar que aplicar a arte da guerra exige grandes gestos, manipulações teatrais ou uma postura agressiva, mas a maior lição de Sun Tzu é exatamente o oposto. O poder está no invisível, é na preparação, na inteligência, no silêncio. O vencedor já venceu antes mesmo da primeira palavra. A derrota começa na falta de clareza, na ausência de estratégia, no improviso. Quem vive sem plano está condenado a ser usado como peça no tabuleiro de outro jogador. Aqui está como aplicar os princípios de Sun Tzu no seu dia a dia. Conheça o terreno antes de agir, analise o contexto. No trabalho, entenda as forças políticas. Nos negócios, conheça o mercado. Nos relacionamentos, saiba o que o outro valoriza. Escolha suas batalhas. Não desperdice energia em guerras pequenas. Foque no que realmente traz avanço. Engane as expectativas. Mostre menos do que você sabe. Revele menos do que sente. A surpresa é sua maior arma. Construa vantagem invisível. Antecipe o movimento dos outros e prepare-se antes que precisem reagir. Vença sem lutar. Direcione situações de forma que o outro chegue à conclusão que você queria, sem perceber que foi conduzido. Aplicar a arte da guerra diariamente é transformar a vida em um jogo estratégico onde você não reage, mas conduz. É olhar cada pessoa como um general olha o inimigo, cada sala como um campo de batalha, cada palavra como uma arma. Quem ignora isso vive sendo manipulado. Quem aprende, manipula. A guerra está em todo lugar. No silêncio de uma reunião, na escolha de uma palavra, na forma como você se posiciona em um grupo. A única questão é, você será o soldado ou o general? Se hoje você vive reagindo ao que acontece e está sendo derrotado todos os dias sem perceber, mas se começar a aplicar os princípios de Sun Tzu, sua vida se tornará um tabuleiro, onde apenas você conhece as regras. E lembre-se, o verdadeiro mestre não precisa lutar para vencer, porque já venceu antes mesmo que a batalha comece. Estratégia 01. Conheça o terreno antes de lutar. Sun Tzu inicia a arte da guerra com uma verdade que atravessa os séculos. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Essa máxima revela algo que a maioria ignora. Antes de agir, de se expor, de tomar qualquer decisão estratégica, é necessário estudar o terreno. No campo de batalha, isso significava avaliar o clima, o relevo, os suprimentos, a moral das tropas. Mas no dia a dia, o terreno são as pessoas, os ambientes e as regras invisíveis que governam cada espaço. O erro mais fatal que alguém pode cometer
é entrar em uma batalha sem conhecer o tabuleiro. Conhecer o terreno não é apenas observar o que está diante dos olhos, é decifrar as forças ocultas, perceber o que não foi dito, entender quem realmente manda e quais são os caminhos ocultos que conduzem ao poder. No trabalho, o terreno é composto pela hierarquia silenciosa. Muitas vezes, quem aparece como líder não é quem controla as decisões. Existe sempre uma força invisível, o conselheiro, o braço direito, o influenciador silencioso, que precisa ser identificado antes que qualquer movimento seja feito. Em um relacionamento, o terreno é formado pelos gatilhos emocionais do outro, medos, inseguranças, desejos ocultos. Ignorar esses fatores é entrar em campo cego, pronto para ser derrotado. Na Batalha de Cannae, Aníbal Barca venceu um exército romano muito maior, justamente porque estudou o terreno. Ele atraiu as tropas inimigas para uma planície onde sua formação poderia envolvê-los em um cerco mortal. Não foi apenas a força que venceu a batalha, mas a inteligência estratégica de explorar o ambiente. Da mesma forma, Alexandre, o Grande, sempre buscava adaptar sua formação às condições do solo, transformando a geografia em aliada. No mundo moderno, esse princípio é usado em negociações políticas e empresariais. Quem domina o terreno psicológico sempre vence. O que muitos não percebem é que o terreno raramente é o que parece. Em uma sala de reunião, você pode pensar que o CEO é a figura mais poderosa, mas talvez seja a assistente que filtra as informações, ou o sócio silencioso que não fala, mas decide. Em um grupo social, aquele que todos chamam de líder pode ser apenas a fachada de outro que manipula nos bastidores. O terreno é cheio de ilusões, e apenas quem observa profundamente consegue decifrá-lo. É por isso que tantos fracassam, atacam o alvo errado, se aliam à pessoa errada, tentam vencer em campos onde não tem vantagem. Como usar na vida real? Aplicação prática. Aplicar essa estratégia no cotidiano exige disciplina e inteligência. Aqui estão passos práticos. Mapeie o ambiente. Ao entrar em qualquer espaço, observe antes de agir. Quem fala mais? Quem é ouvido em silêncio? Quem decide sem se expor? Identifique os pontos fortes e fracos. Todo ambiente tem fragilidades. Descubra quais são: falta de comunicação, egos inflados, disputas internas. Entenda as regras invisíveis. Nem sempre as regras estão escritas. Muitas vezes, elas são sociais. Quem senta onde? Quem é sempre ouvido primeiro? Quem sempre consegue aprovar ideias? Nunca se exponha cedo demais. Entre em campo apenas depois de observar. O terreno revela segredos para quem tem paciência. Transforme informação em arma. Quanto mais você souber sobre as pessoas e o ambiente, mais poderá agir sem resistência. Imagine um advogado em um tribunal. Se ele não entender o terreno, o perfil do juiz, o estilo da promotoria, os precedentes jurídicos, ele perde, não importa o quão brilhante seja a sua argumentação. Em negociações corporativas, empresas como a Amazon conquistaram o mercado porque conheciam o terreno da economia digital melhor do que seus concorrentes. Estudaram a logística, entenderam o comportamento dos consumidores e exploraram cada fraqueza da concorrência. Conhecer o terreno antes de lutar é a diferença entre o amador e o estrategista. O amador entra de peito aberto, acreditando na força bruta, na confiança vazia, na improvisação. O estrategista, ao contrário, entra em silêncio, observa, absorve, calcula. Quando ataca, já venceu, porque o terreno está a seu favor. Lembre-se, não existe derrota para quem domina o campo de batalha antes mesmo da primeira jogada. O mundo é um tabuleiro, e cada passo deve ser planejado. A questão é, você vai continuar lutando às cegas ou aprenderá a enxergar o terreno que decide todas as vitórias? Estratégia 0. Vitória sem lutar. O domínio invisível. Sun Tzu deixou registrado: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Essa frase, muitas vezes repetida sem profundidade, é uma das chaves mais poderosas de toda a estratégia humana. No campo de batalha, significava forçar a rendição do inimigo por meio de diplomacia, alianças ou intimidação psicológica antes mesmo da guerra começar. No dia a dia, significa manipular o ambiente de tal forma que o outro não perceba que já perdeu. Essa é a essência do verdadeiro poder. Quando a vitória acontece antes do confronto, quando o inimigo se rende sem perceber que lutou, quando você conquista sem arranhar sua própria força. Vencer sem lutar exige algo que poucos dominam:
A arte da influência silenciosa. A maioria acredita que poder é grito, confronto, imposição. Mas quanto mais barulho você faz, mais resistência gera. A vitória suprema vem da engenharia invisível, do controle indireto que faz o adversário desejar exatamente aquilo que você queria que ele desejasse desde o início. É o movimento de empurrar sem tocar, de controlar sem parecer que controla, de manipular sem deixar rastros. Essa é a diferença entre o general bruto e o estrategista imortal. Um exemplo magistral é Gengis Khan. Muitos o lembram como conquistador sanguinário, mas sua maior habilidade estava na intimidação psicológica. Antes de invadir, enviava mensageiros que espalhavam histórias de sua crueldade. Cidades arrasadas, inimigos empalados, mulheres e crianças levadas. Quando suas tropas chegavam, dezenas de cidades já se rendiam sem resistência, entregando chaves, riquezas e soldados. A batalha nunca acontecia porque o medo já havia vencido. Essa técnica não só preservava suas forças, como ampliava sua reputação a cada conquista sem luta. O que poucos entendem é que vencer sem lutar não é covardia, é sofisticação. A força bruta é previsível, a vitória invisível é implacável. Pense em líderes modernos. Empresas como a Apple não destruíram concorrentes em campo de batalha direto, mas moldaram o desejo do consumidor. A cada lançamento, seus rivais perdiam espaço sem sequer entrar em confronto frontal. A guerra acontecia no campo invisível da mente, não no mercado físico. Como usar na vida real? Aplicação prática. Para aplicar essa estratégia, você precisa aprender a construir vitórias silenciosas. Eis os passos. Crie a reputação antes do confronto. Faça os outros acreditarem que enfrentá-lo será sempre mais custoso do que ceder. A reputação deve preceder a presença. Controle as narrativas. Quem controla a história controla a batalha. Espalhe versões que favoreçam sua vitória antes de o confronto acontecer. Ofereça saídas atraentes. Faça com que o outro aceite sua proposta acreditando que foi sua própria escolha. Use o poder da antecipação. Coloque o inimigo em posição desconfortável antes mesmo que ele se mova. A antecipação dissolve a resistência. Ganhe aliados invisíveis. Muitas vitórias sem luta vêm do apoio silencioso de terceiros que enfraquecem seu inimigo sem que você levante um dedo. No mundo dos negócios, Jeff Bezos transformou a Amazon em império, sem lutar em guerras publicitárias ou campanhas agressivas contra concorrentes. Ele venceu oferecendo conveniência, preço e escala tão avassaladores que os rivais não resistiram. Livrarias e gigantes do varejo foram derrotados sem guerra declarada. Simplesmente não conseguiram competir com a força invisível de um sistema que já havia vencido no coração do consumidor. Essa é a vitória sem confronto. Quando o outro percebe que lutar contra você é inútil. O segredo está em entender que toda batalha acontece em dois níveis: o visível e o invisível. O visível é o campo aberto, onde as pessoas brigam por espaço, autoridade, atenção. O invisível é a mente, onde você planta sementes que germinam em decisões que favorecem sua vitória. O erro comum é gastar energia no campo visível, quando os mestres se concentram no invisível. A política funciona assim. Os discursos são teatrais, mas o verdadeiro poder está nas negociações de bastidores, nas alianças silenciosas que garantem vitórias antes mesmo das eleições. Ambiente profissional. Em vez de enfrentar rivais em disputas abertas, crie soluções antes deles. Forme alianças com pessoas-chave e construa reputação de indispensável. Quando eles perceberem, você já terá vencido. Relações pessoais. Nunca discuta para impor sua razão. Construa cenários em que a outra pessoa deseje exatamente o que você desejava. A vitória é invisível porque não há resistência. Negócios. Invista em posicionamento que torne a competição irrelevante. Faça os clientes escolherem você, sem precisar queimar energia em disputas de preço. A vitória sem lutar é o ápice da estratégia, porque transforma a guerra em arte. Enquanto os fracos gastam força em confrontos intermináveis, os sábios moldam o ambiente, controlam as percepções e vencem antes mesmo de lutar. Essa é a verdadeira supremacia, quando o adversário não é derrotado no campo de batalha, mas dentro de si mesmo, ao reconhecer que já perdeu. Pergunte-se: quantas batalhas você tem travado que poderiam ser vencidas antes de começar? O campo está diante de você, mas só os que enxergam além da superfície conseguem dominar sem levantar a espada. Estratégia 03. Explore a desunião do inimigo. Dividir para dominar. Sun Tzu dizia:
Se o inimigo está unido, prepare-se para separá-lo. Essa máxima é mais do que um conselho militar. É um mapa de poder. A unidade é a fonte mais perigosa de força. Exércitos desorganizados podem ser imensos, mas são frágeis. Uma equipe dividida implode por dentro. Uma família em conflito se enfraquece. Quem domina a arte de explorar fissuras nunca precisa enfrentar a totalidade da força adversária. A verdadeira inteligência não está em atacar o inimigo como um bloco sólido, mas em perceber suas rachaduras internas e ampliá-las até que o próprio inimigo se destrua por dentro. O mestre não enfrenta um exército inteiro, enfrenta fragmentos, pedaços isolados, correntes quebradas que não suportam pressão. A natureza humana é naturalmente inclinada à disputa de ego, ao desejo de poder e ao medo de perder espaço. Esses são pontos vulneráveis que existem em qualquer grupo, seja um império, uma empresa ou uma comunidade. Onde houver seres humanos, haverá ciúmes, rivalidades, diferenças de visão. O estrategista observa essas falhas como um engenheiro observa rachaduras em uma muralha. Ele não ataca o muro inteiro, ele pressiona onde a estrutura já está enfraquecida. A arte de explorar a desunião é transformar rivais em inimigos entre si, dissolvendo a coesão que antes os tornava fortes. Júlio César é um dos maiores exemplos desse princípio. Quando conquistava territórios, não atacava de frente populações inteiras. Ele identificava tribos rivais, alianças frágeis e disputas internas. Uma tribo era transformada em aliada, recebia proteção e benefícios, enquanto outra era isolada e enfraquecida. Resultado: ao invés de enfrentar milhares de guerreiros unidos, César transformava batalhas em lutas contra fragmentos desorganizados. Seu verdadeiro poder não estava em vencer guerras, mas em garantir que elas nunca fossem travadas em sua totalidade. Muitos acreditam que a força se conquista apenas pelo acúmulo de poder visível, exércitos, dinheiro, aliados declarados. Mas o verdadeiro poder se manifesta quando você impede que o inimigo concentre o dele. Um exército de 100.000 homens é assustador. Dividido em facções de 20.000 que se odeiam entre si, torna-se frágil como vidro. Essa é a lógica. Não vença a muralha inteira. Faça com que cada tijolo se desprenda sozinho. No mundo corporativo, a Microsoft aplicou essa estratégia nos anos 90. Em vez de atacar a concorrência apenas com produtos, incentivava rivalidades entre empresas menores, comprava algumas, fortalecia outras e fazia com que os próprios rivais disputassem entre si por espaço e recursos. Enquanto brigavam, a Microsoft consolidava seu domínio silenciosamente. A desunião dos inimigos foi a muralha quebrada que abriu caminho para o império digital. Mapeie as fissuras. Observe pontos de atrito, rivalidades internas, egos inflados, disputas não resolvidas. Nenhum grupo é perfeito. Há sempre rachaduras. Alimente as tensões. Sem se expor, estimule as diferenças já existentes. Pequenos gestos, frases insinuadas ou escolhas estratégicas podem ampliar desconfianças. Ganhe aliados seletivos. Apoie um lado discretamente. Faça-o sentir-se favorecido. Isso gera ciúmes no outro. Controle a narrativa. Espalhe informações que aprofundem a rivalidade. Quando as pessoas desconfiam umas das outras, você controla o jogo. Ataque quando enfraquecidos. Jamais confronte um grupo unido. Espere até que a desunião já os tenha corroído. Então avance com força mínima para a vitória máxima. A desunião é uma arma porque não exige exposição. Quando o inimigo se destrói internamente, você permanece como observador, poupando suas forças. Essa técnica exige paciência, sutileza e a habilidade de não ser detectado. Um estrategista que divide de forma explícita gera um inimigo em comum. O verdadeiro mestre planta as sementes de forma invisível, para que cada facção acredite que sua guerra é espontânea. Você não cria a divisão, você apenas a amplia. Na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética aplicaram essa tática de forma magistral. Os Elaseua apoiavam facções contrárias dentro de países aliados dos soviéticos, enquanto a URSS fazia o mesmo no Ocidente. Ao fomentar divisões internas, ambos os lados garantiam que seus rivais nunca atingissem unidade plena. O inimigo nunca era enfrentado diretamente, era desgastado de dentro para fora. Como usar hoje? Aplicação pessoal. No trabalho, se uma equipe rival está unida contra você, não enfrente todos de uma vez.
Observe diferenças de visão. Aproxime-se discretamente de quem está insatisfeito e faça com que percebam que a união não é tão sólida. Nos negócios, se há empresas dominando um setor, encontre pontos de rivalidade entre elas, aprofunde essa disputa e posicione-se como alternativa segura e neutra. Na vida social, se enfrenta grupos fechados, não ataque de frente, torne-se aliado de uns, ganhe confiança de outros e transforme o grupo em facções fragmentadas. A muralha mais alta pode ser derrubada não pelo impacto frontal, mas pelas rachaduras silenciosas que crescem dentro dela. Sun Tzu entendia que nenhum poder é eterno quando a desunião é cultivada. O verdadeiro mestre da guerra não gasta força onde o inimigo é forte, mas explora onde ele é frágil, no ciúme, na rivalidade, na vaidade. Pergunte a si mesmo, em quantas batalhas você está perdendo porque encara grupos como muralhas sólidas, quando na verdade eles já são blocos trincados, prontos para se quebrar? O poder real não é vencer a força bruta, mas fazer com que o próprio inimigo se destrua sem você levantar a espada. Estratégia 04. Ataque onde o inimigo não está preparado. Sun Tzu afirmava: ataca onde ele não estiver preparado, aparece onde não for esperado. Esta é talvez uma das mais letais e refinadas estratégias de guerra e de vida. O inimigo, seja ele uma pessoa, uma instituição, ou até as circunstâncias da vida, nunca pode se defender de algo que não consegue prever. A maioria das pessoas constrói fortificações em torno de seus pontos óbvios, protegem seu dinheiro, suas reputações, suas posições visíveis. Porém, sempre há zonas de negligência, lugares onde a atenção não alcança, onde a guarda está baixa. O verdadeiro estrategista nunca desperdiça força em embates diretos contra barreiras erguidas. Ele concentra todo o seu poder nos pontos esquecidos, nos pontos inesperados. Para compreender essa lei, é preciso pensar como a água. A água nunca tenta atravessar a rocha mais dura. Ela se infiltra pelas frestas, dissolve as margens e transforma lentamente a estrutura até dominá-la. Assim deve agir o homem que busca o poder. Enquanto os outros atacam as fortalezas centrais, você deve olhar para os pontos cegos, os espaços sem vigilância. É nesses lugares que a vitória nasce. Quando você surpreende, não dá tempo ao inimigo para reagir. Quando você chega por onde não era esperado, transforma medo em caos. Um dos exemplos mais poderosos dessa estratégia foi a campanha de Aníbal contra Roma. Enquanto todos acreditavam que atacar Roma exigiria invadir pelo sul, pela Sicília ou por mar, Aníbal fez o impensável. Atravessou os Alpes com seus elefantes de guerra. Ninguém imaginava que fosse possível. Os romanos estavam preparados para defesas óbvias, mas não para um exército surgindo pelas montanhas congeladas. O impacto psicológico foi devastador. Aníbal não apenas venceu batalhas, ele gravou no imaginário romano que nenhum lugar era seguro. É comum acreditar que o ataque mais forte deve ser direcionado ao ponto mais vulnerável conhecido, mas a verdadeira força está em atacar o ponto que o inimigo sequer considera vulnerável. É a diferença entre alguém que se protege contra um soco e é atingido por um chute inesperado. O poder não está apenas em ser forte, mas em ser invisível até o momento do golpe. No mundo moderno, a Apple aplicou esta lógica ao lançar o iPhone. Enquanto todas as gigantes da telefonia brigavam entre si por celulares com teclados físicos, a Apple atacou onde ninguém estava preparado. Um telefone sem teclado, totalmente touch. O mercado não viu chegar. Quando perceberam, era tarde demais. Os rivais estavam fortificados no campo errado. A batalha já havia sido vencida no território inesperado. Como usar na vida real? Passos práticos. Analise as defesas óbvias. Descubra onde seu adversário concentra energia. Ali, não é o lugar do ataque. Procure os pontos cegos. Onde ele não olha. O que ele subestima. Que detalhes ele despreza. É ali que se deve mirar. Prepare o inesperado. Treine aquilo que não é visto. Enquanto todos reforçam as armas tradicionais, você desenvolve habilidades raras. Seja invisível até o golpe. A surpresa é o núcleo dessa estratégia. Nunca revele sua preparação. Ataque apenas quando o choque for inevitável. Transforme o inesperado em hábito. Não use essa técnica apenas uma vez. Torne-se imprevisível em tudo, de forma que seus inimigos jamais saibam onde e como você agirá. Desenvolvimento profundo. O impacto psicológico. O ataque inesperado não destrói apenas no campo físico. Ele atinge a mente do adversário. Quando alguém é surpreendido, não apenas perde território, mas perde confiança em sua própria percepção.
Isso gera medo constante, ansiedade, hesitação. Um inimigo preparado para um campo de batalha que nunca se concretiza, se desgasta sozinho, desperdiça energia e vive no estado de alerta sem ação. A verdadeira vitória não está apenas em derrubar muros, mas em quebrar o espírito. Durante a Guerra do Vietnã, o exército norte-americano tinha superioridade bélica absoluta. Mas os Vietcongues entenderam Sun Tzu. Eles não atacavam onde os americanos eram fortes, como em batalhas abertas, mas surgiam em emboscadas, túneis e selvas densas. Atacavam em horários inesperados, em locais improváveis. O exército mais poderoso do mundo foi desgastado até a retirada, não porque era fraco, mas porque nunca conseguiu prever o próximo golpe. Como usar hoje a aplicação pessoal. Nos negócios, em vez de tentar competir no mesmo preço ou no mesmo produto de um concorrente, ofereça algo que ninguém esperava, uma experiência, um diferencial, uma ruptura. Na carreira, se todos em sua área se fortalecem em habilidades técnicas, fortaleça-se em habilidades invisíveis como oratória, negociação ou networking. Ataque onde eles não se prepararam. Na vida social, surpreenda pelo silêncio quando todos esperam uma reação, ou surpreenda pela coragem quando todos esperam recuo. O inesperado quebra previsões e gera impacto. A essência dessa estratégia é cultivar a invisibilidade até o instante certo. Sun Tzu ensinava que todo movimento deve ser como um raio, invisível até o momento em que rasga o céu. Por isso essa arte exige disciplina e autocontrole. Muitos falham porque revelam cedo demais suas intenções, mas o verdadeiro mestre da guerra mantém seus planos ocultos movendo-se como sombra, para só se tornar luz no instante final do golpe. O ataque inesperado é mais do que uma técnica, é uma filosofia de vida. Ele ensina que nunca devemos lutar onde o inimigo espera. Nunca devemos gastar energia contra muralhas fortificadas. Devemos ser como o vento, invisível, mas devastador, como a água, suave, mas implacável. Ao atacar onde ninguém está preparado, você não apenas vence batalhas, você redefine as regras do jogo. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você tem desperdiçado energia tentando vencer onde todos estão preparados, quando a vitória estava em atacar o que ninguém protege? Lembre-se, o poder não está em ser previsível, mas em ser o choque que destrói a confiança alheia. Estratégia 0. 5. Transforme a fraqueza em força. Sun Tzu dizia, quando você é fraco, faça parecer que é forte. Quando é forte, faça parecer que é fraco. Essa frase não é apenas um conselho tático, mas um princípio eterno de sobrevivência e ascensão. Todos temos fraquezas, pontos cegos, limitações. O homem comum as esconde, as teme, as evita. Já o estrategista as abraça, as transforma, e com elas constrói armas letais. A essência dessa estratégia está em inverter a lógica. Aquilo que parecia vulnerabilidade se torna disfarce, camuflagem e, por fim, vantagem. Ao aceitar suas fraquezas e convertê-las em força, você domina um território que a maioria jamais ousa explorar. Na guerra, o exército aparentemente fraco atrai o inimigo a um território falso de confiança. Ele o convida a subestimar, a avançar com pressa, a relaxar a vigilância. O que parecia fragilidade era, na verdade, armadilha. Da mesma forma, na vida, quando você mostra suas limitações de modo calculado, gera descuido no outro. Eles o subestimam, permitem sua aproximação, entregam mais do que deveriam. A fraqueza, usada com inteligência, é uma máscara que confunde e desarma. Um dos maiores símbolos dessa estratégia é a batalha entre Davi e Golias. Davi era fraco, pequeno, sem armadura, sem espada. Golias era o gigante, invencível, armado até os dentes. Mas o que parecia fraqueza, não ter armadura pesada, deu a Davi agilidade. Sua funda, uma arma subestimada, tornou-se a força invisível. Golias esperava combate corpo a corpo, mas foi atingido à distância. A fraqueza transformada em força venceu o impossível. Muitos acreditam que para ser forte, é preciso eliminar todas as fragilidades. Mas essa é a visão do amador. O verdadeiro poder está em usar o que se tem. A fraqueza pode ser moldada em narrativa, em estratégia, em camuflagem. É o improvável que surpreende. Ser subestimado é, na verdade, um presente. Pois quando o outro acredita que você não tem armas, você já venceu metade da guerra. No mundo dos negócios, startups aplicam essa lógica constantemente. São pequenas, com poucos recursos,
mas transformam isso em força. Enquanto corporações gigantes são lentas e burocráticas, startups se movem com velocidade, adaptam-se com flexibilidade e vencem pelo inesperado. Uber contra táxis, Netflix contra locadoras, Spotify contra gravadoras. O que era fraqueza, falta de capital, falta de tradição, se transformou em poder, inovação. Como usar na vida real passos práticos. Identifique sua fraqueza. Descubra o que você teme mostrar ou onde acredita estar em desvantagem. Redefina a narrativa. Pergunte: como essa limitação pode ser usada como força? Exemplo: ser novo pode ser falta de experiência, mas também é ter energia e ousadia. Use a surpresa. Exiba a fraqueza para atrair subestimação. Quando o outro relaxar, revele sua verdadeira arma. Converta em estilo. Transforme a desvantagem em assinatura. O que falta em recursos pode ser compensado com originalidade, disciplina ou astúcia. Nunca lute onde é realmente fraco. Não confunda usar a fraqueza com expor-se sem preparo. Transformar não é se entregar, é redirecionar. Quando você usa sua fraqueza como máscara, planta uma armadilha psicológica no adversário. Ele acredita estar seguro, superior, dominante. Essa confiança cega o faz errar. O golpe que vem daquilo que parecia impotente é o que mais destrói. É como ser mordido por um inimigo que se julgava inofensivo. A dor não está apenas na ferida, mas na humilhação de ter sido enganado pelo próprio ego. Na Índia, Gandhi mostrou ao mundo uma forma diferente de transformar fraqueza em força. Diante de um império britânico armado, a Índia não tinha poder militar suficiente para vencer em combate direto. Mas Gandhi usou a não-violência como arma. O que parecia fraqueza, recusar lutar com armas, virou força moral e política. O império, acostumado a dominar pela espada, foi derrotado pela persistência da desobediência civil. Como usar hoje? Aplicação pessoal. Na carreira. Ser jovem pode ser visto como inexperiência, mas também como alguém com frescor de ideias. Use isso para trazer inovação onde veteranos são rígidos. Nos negócios, se você não tem dinheiro para grandes campanhas, sua força está em proximidade com clientes, atendimento personalizado, agilidade. Na vida social, se você não é o mais forte fisicamente, pode ser o mais imprevisível psicologicamente. Use inteligência, calma e silêncio como armas invisíveis. O bambu parece frágil comparado ao carvalho, mas quando a tempestade chega, o carvalho quebra e o bambu se curva. A flexibilidade, que parecia fraqueza, é sua maior força. Assim deve ser o homem que compreende essa estratégia. Ele se dobra sem se quebrar, adapta-se sem se perder, e usa sua fragilidade como couraça. Napoleão Bonaparte era criticado por sua baixa estatura, e muitos inimigos o ridicularizavam. Mas ele usou essa percepção para ser subestimado constantemente. Quando seus inimigos finalmente percebiam sua genialidade militar, já estavam esmagados no campo de batalha. A fraqueza física, transformada em mito, ajudou a construir a aura do pequeno que dominava gigantes. Transformar a fraqueza em força é mais do que uma estratégia, é uma filosofia de resiliência. O que hoje você chama de limitação pode ser sua arma secreta. A sociedade valoriza apenas a força bruta, mas o poder real está na inversão, no improvável, no imprevisível. Quando aprender a usar suas fragilidades como disfarce, você deixará de lutar apenas com músculos ou recursos. Passará a lutar com inteligência, astúcia e visão. Pergunte-se: o que você tem escondido como fraqueza que, se invertido, poderia se tornar sua maior força? O inimigo sempre espera pelo ataque dos fortes, mas o golpe mais devastador nasce do que parecia impotente. Estratégia 06. Domine a arte da distração. O inimigo mais perigoso não é o que ataca, mas o que distrai. Sun Tzu já dizia que a guerra se vence antes da batalha, porque quem controla a atenção controla o resultado. A distração é uma arma invisível, silenciosa, mas devastadora. Enquanto o adversário foca em um ponto falso, você constrói sua vitória em outro. Essa é a essência da estratégia: fazer com que a mente do oponente seja sequestrada por uma ilusão, enquanto seus verdadeiros movimentos passam despercebidos. Dominar a arte da distração é como se tornar um mágico no campo de batalha, criando cortinas de fumaça que cegam a visão e desviam a lógica. O ser humano tem um ponto frágil: a atenção limitada. Não conseguimos observar tudo ao mesmo tempo. Assim, quando alguém foca em um detalhe, perde de vista o todo.
A distração funciona justamente nesse limite da mente. Você oferece algo para ser visto, algo para ser analisado, algo que provoque emoção, e nesse instante, pode agir em outra direção. É um jogo de manipulação perceptiva. O general cria um falso fronte, o político cria uma crise fabricada, o negociador solta uma informação irrelevante, e enquanto todos se prendem ao espetáculo, o verdadeiro movimento acontece no silêncio. Poucos exemplos são tão perfeitos quanto a Guerra de Troia. Durante anos, os gregos não conseguiram derrubar os muros da cidade, até que criaram um presente aparente, o cavalo de madeira. Os troianos, distraídos pela beleza e pelo suposto símbolo de rendição, esqueceram da lógica militar. Enquanto celebravam, os soldados gregos escondidos dentro da estátua se preparavam. A distração os cegou. Troia caiu não pela força, mas pela ilusão. O segredo da distração não é apenas esconder, mas esconder à vista de todos. É dar ao inimigo exatamente o que ele espera ver. Você não o impede de olhar, você guia o olhar dele para onde deseja. A distração não é negação, é condução. O mais perigoso dos movimentos é aquele que se esconde em plena luz. Na política moderna, a distração é usada como arma diariamente. Um escândalo estoura, mas no mesmo instante surge uma pauta ainda mais barulhenta. O público, incapaz de manter atenção em 2 pontos ao mesmo tempo, esquece rapidamente o que importava. A cortina de fumaça não apenas desvia o olhar, mas também apaga memórias. Líderes e governos aplicam essa tática com maestria, entregam espetáculo em um palco, enquanto as verdadeiras decisões são tomadas nos bastidores. Como usar na vida real? Passos práticos. Crie um ponto de foco falso, dê ao outro algo atraente, seja uma informação, uma discussão ou um detalhe estético. Use emoção como isca. Raiva, curiosidade e medo prendem mais do que lógica. Provoque essas emoções para fixar atenção. Mova-se no silêncio. Enquanto o foco está preso na distração, haja com rapidez no que realmente importa. Mantenha consistência no disfarce. Uma distração mal feita gera suspeita. Deve ser natural, convincente. Apague rastros. Após agir, mantenha o teatro. Não revele sua verdadeira intenção mesmo depois da execução. Dominar a distração é compreender que o mundo é um palco. O estrategista é o diretor que decide onde a plateia olha. A guerra não se trava apenas com espadas, mas com símbolos, histórias e manipulações visuais. Uma bandeira pode distrair mais do que 1000 soldados. Um discurso inflamado pode encobrir uma decisão estratégica. O espetáculo sempre foi arma de poder, e os que entendem isso moldam a mente das massas sem que elas percebam. Durante o Terceiro Reich, Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, dominou a arte da distração. Ele sabia que quanto mais barulho e emoção criasse, menos as pessoas questionariam o que estava realmente acontecendo. A grandiosidade dos desfiles, os discursos inflamados, a música, os símbolos, tudo servia como cortina para os horrores que se desenvolviam em silêncio. O povo era mantido ocupado, hipnotizado pelo espetáculo, enquanto a máquina da guerra avançava. A distração não é apenas arma contra outros, mas também contra nós mesmos. Quantas vezes você perde foco em sua própria vida por estar distraído com coisas irrelevantes? A mente humana se sabota diariamente. Redes sociais, fofocas, vícios digitais. O mundo moderno é um campo de batalha de distrações, e quem não domina sua própria atenção já começa derrotado. Como usar hoje? Aplicação pessoal. Nos negócios, mostre ao cliente uma oferta irresistível para esconder o verdadeiro lucro em upsells e serviços adicionais. Na carreira, deixe que falem sobre sua juventude ou aparência enquanto constrói silenciosamente sua reputação de competência. Na vida social, conduza conversas para temas que interessem a você, desviando a atenção de pontos vulneráveis. Na disciplina pessoal, aprenda a perceber onde você mesmo se distrai. Quem controla sua própria atenção já tem poder sobre os outros. A distração é como um jogo de espelhos. O inimigo olha, mas não vê. Ele acredita estar no controle, mas é apenas marionete de sua própria atenção. A mente humana busca sempre sentido, busca sempre algo para focar. Quando você fornece esse algo, você guia. A arte da distração é, no fundo, a arte de controlar a narrativa. Na década de 1930, chefes da máfia em Nova York dominavam essa estratégia. Enquanto a polícia vigiava cassinos e bares clandestinos, as verdadeiras operações eram feitas em lavanderias e padarias. Criavam distrações para canalizar o olhar das autoridades,
deixando o verdadeiro coração do negócio intocado. Dominar a arte da distração é aprender a guiar a atenção como um maestro conduz uma orquestra. Quem controla o foco, controla o jogo. Seja no campo de batalha, nos negócios, na política ou na vida pessoal, a vitória não pertence ao mais forte, mas ao mais astuto. Enquanto o mundo olha para onde você aponta, construa silenciosamente sua vitória em outro lugar. A verdadeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é: quem controla a sua atenção hoje? Você ou alguém já está usando a arte da distração contra você? Estratégia 07. Conheça o terreno e domine o ambiente. Sun Tzu dizia: quem conhece o terreno vence a guerra. Não há força bruta que compense a ignorância do espaço onde se luta. O campo de batalha é um adversário silencioso que pode tanto devorar exércitos quanto elevá-los à vitória. Montanhas, rios, estradas, clima, ventos, tudo isso molda o resultado. O general que ignora o ambiente é como um cego atravessando um campo minado. Já o estrategista que domina cada palmo de chão transforma a paisagem em arma. A estratégia não é lutar contra o terreno, mas usá-lo como aliado invisível. Dominar o ambiente significa transformar o espaço em escudo, espada e armadilha. O terreno não é apenas cenário, é um personagem ativo na guerra. Ele dita o ritmo da marcha, a velocidade dos suprimentos, a moral dos soldados. Um exército mal posicionado se desgasta, perde energia, se desorganiza. Um exército bem colocado multiplica sua força. Um vale estreito pode ser muralha impenetrável. Uma ponte pode se tornar gargalo mortal. Um pântano pode se transformar em armadilha invisível. A guerra é sempre moldada pelo espaço, e o vencedor é aquele que o compreende com mais profundidade. Hannibal Barca, o gênio cartaginês, sabia que Roma não esperava ser atacada pelo norte. Para isso, liderou sua tropa, incluindo elefantes de guerra, através dos Alpes, uma travessia considerada impossível. O ambiente, que deveria ser obstáculo, tornou-se sua arma. Quando os romanos menos esperavam, Hannibal surgiu em território inimigo, desmoralizando-os. Sua vitória não foi apenas resultado da bravura, mas da ousadia em dominar o impossível. O terreno foi o choque psicológico que abriu as portas da guerra. O erro de muitos é achar que o terreno é apenas físico, mas a mente também é um campo de batalha. Em negociações, debates ou manipulações sociais, o ambiente psicológico é tão importante quanto a geografia. Quem define os termos, o ritmo e o espaço da conversa já domina. Entrar em um jogo definido pelo outro é lutar em terreno hostil. Criar o ambiente mental é garantir a vantagem antes mesmo que a disputa comece. Os Estados Unidos tinham tecnologia superior, armamentos avançados e exércitos poderosos, mas os Vietcongues dominavam o terreno, conheciam cada selva, cada túnel subterrâneo, cada curva do rio, transformaram a floresta em arma mortal. Enquanto os americanos se perdiam em emboscadas e ficavam desmoralizados pelo ambiente, os vietnamitas se camuflavam, atacavam e desapareciam. O terreno se tornou aliado invisível de um povo que parecia fraco, mas que no fim, venceu. Como usar na vida real passos práticos. Analise o espaço antes de agir. Nunca entre em uma reunião, debate ou negociação sem conhecer o terreno físico e psicológico. Escolha o ambiente favorável. Marque encontros em lugares onde você tem vantagem de conforto e controle. Use o terreno contra o adversário. Se ele é impaciente, leve-o a ambientes que testem sua paciência. Se é confiante demais, coloque-o em espaços que provoquem insegurança. Domine a logística. Quem controla os acessos, os tempos e os suprimentos sempre tem vantagem. Crie o seu campo. Não lute no espaço do inimigo. Faça-o lutar no seu. Ambientes não são neutros. Eles moldam comportamentos. Um tribunal intimida. Um palco engrandece. Uma sala desorganizada desmoraliza. Os reis e generais sempre souberam disso. Castelos eram construídos em colinas não apenas pela defesa, mas para impor respeito. Hoje, escritórios luxuosos, iluminação estratégica e até músicas em ambientes de vendas são armas invisíveis de controle. O ambiente cria estados mentais, e quem os domina já está um passo à frente. Quando Júlio César atravessou o rio Rubicão, sabia que aquele simples terreno tinha valor simbólico. Não era apenas água, era fronteira proibida. Ao cruzá-lo, proclamava guerra contra Roma. O gesto não foi apenas militar, foi psicológico. O ambiente tornou-se declaração. A geografia foi convertida em narrativa política. Esse é o poder de dominar o terreno.
transformar espaço em símbolo. Hoje, há um novo campo de batalha, o digital. Redes sociais, algoritmos e plataformas são os novos terrenos. Quem não entende a lógica do algoritmo, luta em desvantagem. Quem domina o ambiente digital, cria emboscadas invisíveis, controla narrativas, posiciona mensagens onde o inimigo não vê. A guerra moderna acontece na mente e na tela. O terreno mudou, mas a regra continua. Quem conhece o espaço vence. Como usar hoje? Aplicação pessoal. Nos negócios, se vai negociar, escolha o local. Nunca deixe o outro decidir. Um espaço neutro ou controlado por você já te dá vantagem. Na carreira, conheça a cultura da empresa como quem estuda terreno inimigo. A linguagem, os símbolos e os rituais são o mapa invisível. Na vida social, ao entrar em grupos, leia o ambiente antes de agir. O que não se diz é mais importante que o que se fala. Na disciplina pessoal, domine o terreno da sua mente. Elimine distrações, crie ambientes que favoreçam foco e performance. A maior arma não é apenas conhecer o terreno, mas criá-lo. Quem cria o ambiente controla as regras. Os romanos, ao construir estradas, não apenas facilitavam sua marcha, mas moldavam territórios. Criavam seu próprio campo de batalha. Da mesma forma, hoje, quem cria sistemas, rotinas e estruturas define o campo onde os outros terão que jogar. Você não precisa apenas se adaptar ao ambiente, pode se tornar o arquiteto dele. Steve Jobs não apenas lançou produtos, ele criou terrenos. As lojas da Apple não eram simples pontos de venda, eram templos minimalistas de desejo. O design dos aparelhos não era apenas funcional, era psicológico. Jobs entendeu que não bastava competir, era preciso moldar o ambiente da tecnologia. Quando dominou esse espaço, obrigou todos os concorrentes a segui-lo. Dominar o terreno é muito mais do que geografia, é dominar o espaço físico, o ambiente psicológico e até o digital. É transformar o cenário em aliado invisível. Não basta ser forte, é preciso ser inteligente. Não basta lutar, é preciso escolher onde lutar. A guerra da vida moderna continua sendo vencida por aqueles que conhecem cada palmo do campo, seja ele real ou simbólico. A pergunta é, você tem lutado no campo certo, ou tem permitido que outros escolham o terreno onde você perde? Estratégia 08. Ataque onde o inimigo não está preparado. Sun Tzu escreveu, ataca onde ele não se defende, aparece onde não é esperado. A essência dessa máxima é simples, mas devastadora. Não lute contra muralhas erguidas, mas contra portas esquecidas. Todo adversário, por mais forte que pareça, possui falhas. Há pontos cegos em exércitos, em empresas, em pessoas e até em sociedades inteiras. O mestre da guerra não desperdiça forças contra o que já é sólido. Ele procura fissuras invisíveis, brechas inesperadas, espaços onde o inimigo relaxa, confia e abaixa a guarda. A vitória pertence ao paciente que observa, ao calculista que espera e ao predador que ataca quando menos se espera. A surpresa não é apenas um recurso militar, é um multiplicador de força. Um ataque previsível pode ser bloqueado, mas o ataque que surge de um ângulo inesperado desorganiza, confunde e paralisa. O cérebro humano detesta o imprevisto, porque quebra a ilusão de controle. Quando surpreendido, o inimigo perde clareza, sua mente entra em caos, sua moral despenca. Essa é a chave. Não apenas atacar, mas atacar onde a mente adversária não sabe como reagir. O imprevisto é mais destrutivo do que a própria espada. Na Segunda Guerra Mundial, todos esperavam que os aliados invadissem a França pelo porto de Calais, o ponto mais próximo da Inglaterra. Os nazistas fortificaram esse terreno ao extremo, mas os aliados criaram uma ilusão. Exércitos falsos de borracha, transmissões de rádio simuladas e até generais fictícios foram usados para convencer Hitler de que Calais seria o alvo. Quando o verdadeiro desembarque ocorreu na Normandia, o inimigo estava despreparado. O ataque não foi contra a muralha, mas contra a fresta. Esse foi o início do fim do Reich. Muitos acreditam que o inimigo está sempre fora, mas as maiores vitórias são conquistadas atacando onde seu próprio inimigo interno não está preparado. Procrastinação, vícios, crenças limitantes, tudo isso se esconde em zonas de conforto. Se você quer vitória pessoal, precisa surpreender a si mesmo, atacando hábitos onde menos espera. O maior campo de batalha não é externo, é dentro de você. Gigantes empresariais sempre confiam em sua solidez, mas é exatamente aí que morre a atenção. Startups como Netflix atacaram onde Blockbuster não estava preparado.
o digital. Enquanto a locadora confiava em seu modelo físico, a nova geração atacou pela brecha invisível. O resultado? O Titã foi destruído não pela força frontal, mas pelo ataque inesperado em seu ponto cego. Esse é o poder da estratégia. Atacar onde ninguém imaginava que houvesse perigo. Mapeie o adversário. Descubra onde ele investe mais energia. É exatamente aí que não estão suas fraquezas. Identifique pontos cegos, onde o inimigo se sente confortável demais, relaxado demais, confiante demais. Ataque com surpresa. Nunca anuncie sua jogada. O inesperado vale mais que a força. Use movimentos indiretos. Em vez de enfrentar de frente, distraia e ataque pelas laterais. Transforme pontos fracos em armas. Se não pode vencer pela força, vença pela astúcia. O ataque inesperado destrói não apenas a defesa, mas a moral. O inimigo sente que perdeu o controle, que não há terreno seguro. Ele começa a enxergar perigo em todos os lugares. Isso corrói confiança, disciplina e até vontade de lutar. A vitória, nesse caso, não é apenas material, é psicológica. Você não destrói apenas soldados ou argumentos, mas o espírito de quem enfrenta. Em 1973, Egito e Síria atacaram Israel no dia mais sagrado de sua religião, o Yom Kippur. Israel, confiante em sua superioridade, relaxou nesse dia. O ataque foi devastador, não apenas pelo impacto físico, mas pelo choque moral. O imprevisto abalou até mesmo a fé do povo. A guerra mostrou que o elemento surpresa é capaz de romper até muralhas espirituais. Hoje, o ataque inesperado ocorre também no digital. Marcas, influenciadores e até movimentos políticos perdem terreno quando são atacados onde não estão preparados. Na narrativa invisível, uma hashtag viral pode derrubar reputações em dias. A batalha não é mais apenas de armas ou negócios, mas de percepções. Quem domina a surpresa narrativa controla multidões. Na carreira, mostre uma habilidade que ninguém sabia que você possuía. O inesperado impressiona mais do que o previsível. Nos negócios, ofereça algo que o cliente não espera. Surpreender gera lealdade e quebra da resistência. Na vida social, se todos esperam que você haja de forma previsível, quebre o padrão. O impacto será multiplicado. Na mente, ataque suas próprias desculpas em momentos onde você menos espera. Surpreenda a si mesmo. Uma das formas mais eficazes de atacar o despreparado é distrair o preparado. Enquanto o inimigo concentra esforços em proteger uma frente, você o consome em outra. É a tática da confusão, do redirecionamento. Um exército pode parecer atacar por terra enquanto, na realidade, se prepara para invadir por mar. Essa dualidade engana, força reações equivocadas e abre portas invisíveis. Os gregos cercaram Troia por anos sem sucesso. As muralhas eram impenetráveis. O ataque direto fracassava, mas a surpresa venceu onde a força não conseguiu. O cavalo de madeira, aparentemente presente de rendição, foi a estratégia que atacou onde os troianos não estavam preparados, dentro da própria cidade. Esse é o símbolo eterno da máxima de Sun Tzu: vencer pela brecha invisível. A lição é clara: não desperdice energia contra muralhas. Procure portas esquecidas, rachaduras invisíveis e pontos de conforto. O ataque inesperado é mais devastador do que qualquer arma. É a espada invisível que corta antes mesmo de ser vista. No campo de batalha, nos negócios, nas relações e na mente, a vitória é sempre de quem aparece onde não é esperado. Pergunte-se: você tem investido sua força contra as muralhas do impossível? Ou tem aprendido a encontrar e atacar as portas invisíveis que ninguém vê? Estratégia 09. Transforme fraqueza em força. Sun Tzu dizia: faça da sua fraqueza um chamariz para o inimigo. Por trás dessa frase está uma verdade brutal. Não existe vulnerabilidade absoluta. Existe apenas percepção. Aquilo que parece um fardo pode ser convertido em alavanca. Aquilo que parece fraqueza pode virar isca. Aquilo que parece desvantagem pode se tornar a armadilha perfeita. O guerreiro comum tenta esconder suas fraquezas. O mestre as transforma em armas. Ele entende que todo inimigo se aproxima quando sente cheiro de fragilidade, e é exatamente aí que o predador o prende. A mente humana despreza o que é frágil e teme o que é forte. Quando você se mostra invulnerável, o inimigo se afasta, ou ataca de forma cautelosa. Mas quando você aparenta fraqueza, ele relaxa, se expõe, avança sem estratégia. É nesse momento que a armadilha se fecha. Mostrar fraqueza, portanto, pode ser a mais poderosa das forças, porque desarma a cautela do outro. A vulnerabilidade aparente é como o canto da sereia.
atrai, seduz e destrói. Em 216 a.C., e na Batalha de Canas, o general cartaginês Aníbal enfrentava o poderoso exército romano. Inferior em números, ele posicionou suas tropas de forma a aparentar fraqueza no centro da formação. Os romanos avançaram confiantes para esmagar o ponto frágil, mas aquilo era apenas isca. Quando penetraram no centro, as forças cartaginesas os cercaram pelos flancos, transformando a fraqueza em armadilha fatal. Resultado: uma das maiores derrotas da história de Roma. O erro da maioria é tentar apagar fraquezas, quando na verdade elas podem se tornar máscaras de guerra. No mundo moderno, líderes, empresas e até pessoas comuns conquistam poder quando assumem fraquezas como bandeira. Um exemplo claro está no marketing. Quando uma marca admite sua limitação antes mesmo do cliente reclamar, transforma a vulnerabilidade em confiança. A fraqueza vira força porque gera empatia, autoridade e, paradoxalmente, respeito. Nos anos 80, a Apple era vista como a empresa pequena contra o titã IBM. Ao invés de tentar parecer igualmente gigantesca, a Apple se posicionou como o rebelde criativo, assumindo sua fraqueza aparente. Essa estratégia virou força. Os clientes começaram a enxergar a marca como inovadora, desafiadora, quase heróica. O que parecia desvantagem se tornou uma narrativa irresistível. Como usar na vida real passos práticos. Identifique suas fraquezas. O que você mais teme que outros descubram? Redefina a percepção. Como transformar isso em vantagem? Pode virar aprendizado, narrativa ou até armadilha. Use como isca. Permita que os outros subestimem você. O relaxamento deles será sua chance. Aplique na comunicação. Expor pequenas fraquezas pode gerar credibilidade. Transforme em estratégia. Se não pode vencer pela força, vença pela astúcia de transformar o aparente fardo em arma. O paradoxo é a alma dessa estratégia. O frágil que se torna invencível, o pequeno que derrota o gigante, o vulnerável que captura o invulnerável. A psique humana não está preparada para lidar com a inversão. Esse choque psicológico é devastador. O inimigo, ao esperar fraqueza, encontra resistência inquebrável. Ao esperar vitória fácil, encontra derrota humilhante. Esse contraste amplifica seu poder. A lenda bíblica de Davi e Golias simboliza essa estratégia. O frágil pastor, desarmado e sem armadura, enfrentou o guerreiro gigante. A fraqueza era evidente, mas Davi usou exatamente isso como arma: mobilidade, agilidade, astúcia. Golias esperava um combate corpo a corpo, mas foi derrotado por uma pedra lançada à distância. A fraqueza se transformou em vantagem. No mundo atual, grandes personalidades constroem influência justamente expondo suas vulnerabilidades passadas. Histórias de fracasso, humilhação ou dor se transformam em narrativas de superação. O público não se conecta com a perfeição, mas com a humanidade. Essa estratégia gera poder emocional. Quem se abre parece acessível, e quem é acessível conquista corações e mentes. Como usar hoje aplicação pessoal? Na carreira, transforme a falta de experiência em combustível, mostrando disposição para aprender mais rápido que os outros. Nos negócios, use recursos limitados como justificativa para ser criativo e inovador. O cliente respeita quem faz muito com pouco. Na vida social, transforme inseguranças em humor. O riso desarma e cria conexão. Na mente, encare suas falhas como pontos de treino, não como limites. Existe um poder oculto em admitir pequenas fraquezas. Gera confiança. Em negociações, por exemplo, quando alguém admite uma limitação, parece mais honesto. Essa técnica é usada até pelo FBI em interrogatórios. Agentes fingem desconhecer detalhes, permitindo que o interrogado se sinta no controle e, sem perceber, revele informações valiosas. O aparente erro se transforma em vitória. Políticos em campanha frequentemente usam a estratégia da fraqueza para gerar votos. Apresentam-se como homens comuns, que enfrentaram dificuldades, que vieram de baixo. Essa narrativa cria proximidade e os transforma em símbolos de superação. O que antes seria uma fraqueza social se converte em poder eleitoral. Sun Tzu nos ensina que a maior força não está em esmagar, mas em inverter. O que parece fraqueza pode se tornar armadilha, narrativa, arma ou até caminho para conquistar aliados. O mestre da guerra não luta para esconder suas vulnerabilidades. Ele as transforma em iscas.
símbolos e ferramentas de dominação. Na vida, nos negócios e nas relações, a vitória não pertence ao invencível, mas ao estrategista que entende que até sua fraqueza pode se tornar força. Pergunte-se: o que você tem tentado esconder quando deveria estar usando como arma silenciosa? Estratégia tem. Conheça o terreno melhor que o inimigo. Sun Tzu afirma: conheça o terreno como a palma da sua mão, e cada batalha já estará meio vencida. A guerra não se decide apenas pela força, mas pela compreensão invisível do espaço em que ela acontece. Um general cego ao terreno luta contra dois inimigos, o adversário e o desconhecido. Já o estrategista, que domina cada detalhe do campo de batalha, transforma até uma inferioridade numérica em vitória inevitável. Isso não vale apenas para campos de guerra antigos, mas para salas de reunião, negociações, ambientes sociais e até para a arena digital em que todos hoje batalham. O terreno não é apenas geografia, ele é psicológico, cultural, estratégico. Quem domina o ambiente tem controle sobre as emoções e escolhas do adversário. Isso vale em uma negociação, onde conhecer os bastidores, o perfil e até as inseguranças do outro funciona como um terreno psicológico em que você caminha livre, enquanto ele pisa em areia movediça. Em guerras antigas, valia conhecer vales, rios e colinas. Hoje, o terreno é a mente, os algoritmos, as culturas empresariais, os círculos sociais. O exército norte-americano possuía superioridade tecnológica esmagadora no Vietnã. Aviões, tanques, armamentos de última geração. Mas os Vietcongues conheciam cada palmo da selva, cada túnel subterrâneo, cada emboscada possível. O terreno era sua arma secreta. O inimigo avançava com força bruta, mas caía em armadilhas invisíveis. Essa guerra provou que a superioridade não vence quando se luta em terreno desconhecido. No mundo moderno, o terreno não é só geográfico, é informacional. Imagine um investidor que entra em uma negociação sem conhecer o histórico da empresa, os pontos fracos do concorrente ou as tendências do mercado. Ele está lutando em território inimigo. Já o que domina cada detalhe, cada número, cada bastidor, se move com segurança, criando armadilhas invisíveis. O terreno agora é o conhecimento que cerca qualquer disputa. No início dos anos 2000, a livraria Borders acreditava que sua presença física era sua fortaleza. Mas a Amazon conhecia melhor o novo terreno, a internet. Jeff Bezos mapeou o campo invisível do e-commerce, dominando cada detalhe de logística, comportamento do consumidor e evolução digital. O terreno mudou, mas Borders não percebeu. Resultado: a Amazon venceu sem precisar disparar um tiro. Como usar na vida real? Passos práticos. Estude o ambiente. Antes de qualquer confronto, entenda as regras invisíveis que regem o espaço. Mapeie o adversário. Conhecer o outro é conhecer o terreno psicológico em que ele se movimenta. Controle os pontos altos. Em qualquer terreno, físico ou social, existem alturas de vantagem. Encontre e ocupe-as primeiro. Identifique pontos de fuga. Nunca entre em um ambiente sem saber como sair dele. Transforme o terreno em armadilha. Deixe que o outro avance pelo caminho que você já preparou. Desenvolvimento profundo. O terreno como teatro de ilusão. Dominar o terreno é, acima de tudo, dominar a ilusão. O adversário deve acreditar que se move em segurança, quando na verdade você já controla cada palmo. Esse é o segredo do poder invisível. Transformar o espaço em que se está num tabuleiro de xadrez, onde cada movimento do inimigo já foi previsto. No digital, isso é feito com dados, nos relacionamentos, com leitura emocional, nos negócios, com informação privilegiada. Napoleão Bonaparte, em 1805, enfrentava exércitos russos e austríacos em Austerlitz. Ele deliberadamente escolheu um terreno onde parecia fraco, deixando o inimigo ocupar as colinas. O que os adversários não sabiam era que Napoleão já tinha estudado a região e preparado emboscadas. No momento exato, transformou a geografia em aliada. O terreno virou arma, e o inimigo caiu na ilusão de vitória fácil. Nos ambientes sociais, conhecer o terreno significa entender as dinâmicas invisíveis. Quem realmente tem poder, quem influencia sem aparecer, quem é ouvido mesmo em silêncio. Muitos caem na armadilha de atacar o líder aparente, quando o verdadeiro centro de poder está escondido em outro ponto. Conhecer o terreno é decifrar a rede invisível de relações. Como usar hoje? Aplicação pessoal. Na carreira. Antes de entrar em uma empresa, estude sua cultura, entenda quem decide de fato, mapeie aliados invisíveis. Nos negócios, antes de fechar uma parceria,
investigue antecedentes, pesquise tendências, antecipe movimentos de mercado. Na vida social, antes de se posicionar em um grupo, entenda a dinâmica. Quem lidera, quem segue, quem manipula. Na mente, faça da leitura constante de ambientes um hábito. Treine sua percepção. O mestre da guerra é, antes de tudo, um estudioso. Ele sabe que a batalha começa antes do primeiro passo no campo de confronto. Estudar o terreno é estudar o inimigo, a si mesmo e o espaço entre os dois. É o preparo invisível que transforma encontros casuais em vitórias silenciosas. O impreparado sempre acha que perdeu pela força. O estrategista sabe que perdeu porque não entendeu o ambiente. No início da internet, Yahoo dominava com força, mas o Google entendeu melhor o novo terreno. Algoritmos de busca baseados em relevância real. Enquanto o Yahoo tratava a internet como uma revista, o Google a entendia como um mapa vivo. Ao conhecer melhor o terreno digital, destronou gigantes sem precisar travar guerras diretas. Muitos perdem porque entram em batalhas sem estudar. A pressa é inimiga do domínio do terreno. O general impaciente age com base no instinto, mas o mestre age com base no mapa. Conhecer o ambiente é a diferença entre se perder em labirintos e guiar o inimigo até a armadilha final. Como usar hoje? Treinos práticos. Antes de uma reunião, pesquise os participantes no LinkedIn. Antes de uma negociação, entenda a situação financeira do outro lado. Antes de entrar em um grupo novo, observe silenciosamente as interações. Antes de se expor, mapeie todas as possíveis reações. Sun Tzu nos ensina: quem conhece o terreno e a si mesmo, nunca será derrotado. O campo de batalha não é neutro. Ele é um tabuleiro vivo, pronto para ser usado contra você ou a seu favor. O mestre não entra em guerra sem antes dominar cada detalhe invisível. Na vida, nos negócios, no social, quem conhece o terreno, governa. Pergunte-se: você está pisando com segurança ou está lutando em território inimigo sem perceber? A arte da guerra não é apenas um manual antigo de batalhas travadas em poeira e sangue. É, sobretudo, um mapa eterno da mente humana, um código que atravessa séculos e se mantém atual em cada decisão, em cada disputa, em cada movimento silencioso de poder. Sun Tzu nos ensinou que o verdadeiro campo de batalha está muito além das espadas e lanças. Ele se desenrola no invisível, nas escolhas que fazemos antes mesmo de agir, nos cálculos que antecedem qualquer palavra e nas estratégias que moldam o destino de quem ousa aplicá-las. Quando você internaliza essas estratégias, percebe que a vida cotidiana é um reflexo perfeito das antigas guerras. O ambiente de trabalho se torna um tabuleiro, os relacionamentos sociais se revelam como arenas de influência, e até as conversas mais simples escondem batalhas de narrativa e poder. Aquele que entende e aplica os princípios da arte da guerra deixa de reagir ao acaso e passa a orquestrar a realidade. Ele se transforma em arquiteto de vitórias silenciosas, em jogador oculto que move peças sem precisar levantar a voz. Se Napoleão usou o terreno como arma para derrotar inimigos mais numerosos, Jeff Bezos fez o mesmo no terreno digital. Se o Vietnã venceu ao transformar a selva em aliada, empresas modernas dominam seus mercados porque conhecem os algoritmos melhor que os concorrentes. A essência é a mesma. Quem lê o invisível molda o visível. Quem entende o terreno, a psicologia e o tempo, não precisa de força bruta. Precisa apenas de inteligência aplicada. O erro da maioria é acreditar que vencer é se impor. Mas Sun Tzu nos alerta: o ápice da vitória é derrotar sem lutar. O verdadeiro vencedor não se desgasta em confrontos diretos. Ele cria condições em que o outro se destrói sozinho, tropeçando em ilusões e armadilhas invisíveis. Essa é a vitória suprema, silenciosa, inevitável e total. Como aplicar hoje? O caminho pessoal. Use o estudo como arma invisível. Prepare-se antes de cada passo. Domine a paciência estratégica. Aprenda a esperar o momento exato para agir. Transforme cada ambiente em tabuleiro. Entenda relações, pontos fortes e pontos fracos. Faça da antecipação o seu escudo. Esteja sempre 3 movimentos à frente. Lembre-se, cada palavra, gesto e silêncio pode ser uma arma. No fim, a arte da guerra não é sobre destruir, mas sobre construir poder com precisão. Cada estratégia é um nível, cada aplicação uma ascensão. Você não é mais um jogador perdido no campo da vida. Você é o estrategista que guia o jogo. E a partir de agora, a pergunta não é se você vencerá, mas quando e como escolherá vencer. Mas o que você viu até aqui é só a casca.
O verdadeiro arsenal estratégico está reunido em um único lugar. Nós condensamos os 5 livros mais perigosos, já escritos por Robert Greene, obras que moldaram líderes, estrategistas e visionários. Dentro do pacote você terá resumo completo de cada livro, aplicação prática passo a passo, audiobooks narrados em 3 vozes, para ouvir no tom que melhor te domina. São horas de conteúdo letal, prontos para reprogramar sua forma de pensar, agir e conquistar. E se você ainda não está pronto para mergulhar nisso agora, tudo bem. Clique no segundo link da descrição e entre na nossa newsletter estratégica. Lá você vai receber uma amostra gratuita do nosso produto, o audiobook completo do resumo de O Príncipe, de Maquiavel. Do presente gratuito ao arsenal completo, a escolha é sua. Mas não esqueça, no jogo do poder, quem hesita, sempre fica para trás.